Olá, querido aluno, aluna, tudo bom? Aqui é a professora Andresa Bello. Nós vamos estar nesse módulo trabalhando aí a disciplina de Sociologia e Filosofia também, tá bom? Esse primeiro vídeo aqui vai ser sobre a nossa aula, tá? Nós vamos estar trabalhando com a nossa apostila e vamos estar aqui lendo passo a passo, tá? Trazendo ali as informações necessárias, tá? Trazendo algumas informações que vocês podem estar pesquisando, tá? Não deixem de assistir o próximo vídeo, que será o vídeo ali da explicação dos trabalhos de conclusão de módulo, tá? Primeiro, vamos lá, gente. Sociologia da educação. A gente viu que dentro da educação existem várias áreas, né? Que são ali utilizadas como forma da gente perceber o que é o melhor para a gente entender o homem, né? Como que se dá o processo de ensino-aprendizagem do homem. E a sociologia é uma delas, tá? Se a gente for olhar aqui na nossa apostila, vai trazer assim, ó. A sociologia é, por definição, a ciência que tem como o objeto de estudo a sociedade. Lembrando que sócio é sociedade, logia, estudo. Então, as duas palavrinhas juntas traz aí a ideia de estudo da sociedade. Através da pesquisa do comportamento humano e suas várias formas de organização. Então, a sociologia tem ali como objeto de estudo, né, a sociedade, e tem ali também como objeto de estudo o comportamento que o homem desenvolve dentro dessa sociedade. O início da sociologia se dá como uma disciplina científica por causa de dois acontecimentos, que foram duas revoluções que alteraram aí profundamente o modo de vida dos indivíduos, que foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Eu trouxe aqui nos próximos slides um resumão sobre a Revolução Industrial e também aí sobre a Revolução Francesa, tá? O mundo que sucedeu a esses dois acontecimentos foi marcado por transformações sociais, ou seja, depois da Revolução Industrial e depois da Revolução Francesa, houve uma mudança em todas as sociedades do mundo, tá? Mudanças aí na sociedade, mudanças na política, mudanças sociais, né? Espaciais, a mudança do espaço, a mudança da forma como se pratica a economia, o avanço aí da tecnologia, né, das ciências, e também uma modificação aí profunda em termos aí de culturas, de valores, de cultura, né, de forma como se expressar. A sociologia, ela nasce, então, como uma tentativa de compreensão de situações novas criadas pela então nascente sociedade capitalista, uma vez que ela instaura novas formas de organização social. Então, junto com essas duas revoluções, né, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, e mediante a toda essa transformação que as sociedades no mundo sofreram, né, foram modificadas, houve aí também o nascimento de uma nova forma de economia que nós chamamos aí de capitalismo. O capitalismo, ele modifica aí as estruturas sociais, tá? Foram as cidades modernas e o ambiente urbano que possibilitaram o desenvolvimento da sociologia e sua configuração enquanto área de conhecimento. O capitalismo, gente, trouxe ali o que nós chamamos de cidade moderna, né? Antes as pessoas viviam no que nós chamávamos de cidades urbanas, né? Campestres. Mas com o advento aí da sociedade industrial, atendendo ali esse sistema capitalista, surgiu aí o que nós chamamos hoje de cidades modernas. O ambiente aí agora urbano que possibilitou aí um contraste, né, entre a vida na cidade e a vida no campo e o desenvolvimento então da sociologia, comparando, né, esse mundo onde o homem vive e de que forma ele está se relacionando socialmente, tá? As transformações ocorridas após a Revolução Industrial, como deslocamentos populacionais, porque as pessoas saíam, né, da zona rural para as cidades, né? Novas relações de trabalho surgiram, né? As pessoas antigamente tinham ali os seus trabalhos artesanais, agora passam a ter os seus trabalhos, né, feitos ali por máquinas, pela indústria, a substituição, né, de muitas funções e muitos cargos, muitos trabalhos, consolidaram aí a sociologia como
enquanto ciência, pois a própria sociedade passou a se constituir em valioso objeto de estudo. Embora Auguste Comte, né? Auguste Comte é o grande nome do positivismo, que via ali a industrialização, o progresso capitalista como um grande avanço, né? Uma progressão em termos intelectuais. Seja considerado ali tradicionalmente também o pai da sociologia, foi com Émile Durkheim que a sociologia passa a ser considerada propriamente uma ciência com metodologia. Então, Émile Durkheim, gente, é o nome aí desse grande sociólogo, tá? A sociologia, ela passa a ser conhecida e reconhecida como uma ciência, tá? Com Émile Durkheim. Utilizando como objetivo específico os fatos sociais que poderiam ser estudados objetivamente como coisas, foi possível aí romper a tendência dominante de reduzir os fenômenos sociais a experiências individuais, tá? Antes as pessoas achavam que as experiências elas se davam só no plano individual. Então ali Émile Durkheim, por meio da sociologia, percebeu que as coisas não aconteciam exatamente e unicamente por meio de experiências individuais. Para ele, a vida social ela era regida por leis e princípios a serem descobertos com base em métodos associados às ciências naturais. Utilizando as regras do método sociológico, a sociedade poderia ser classificada como objeto legítimo de estudo, como natureza e dinâmicas próprias, tá? Além de atuar decisivamente no estabelecimento do estudo da sociedade enquanto ciência, Durkheim, né, Émile Durkheim, esse grande sociólogo, ele é considerado fundador da sociologia da educação. Percebam aí que eu grifei em vermelhinho e em azulzinho, porque Émile Durkheim, ele é considerado o fundador da sociologia da educação. Ele defende o argumento de que a educação ela vai se organizar enquanto instituição, tá? Para realizar uma função moralizadora da sociedade. Olha só como é que Émile Durkheim ele enxerga. Émile Durkheim enxerga a instituição de ensino como um organismo dentro da sociedade com a função de moralizar as pessoas, trazer ali a moral, né? Os valores, a cultura, fazendo de uma forma até coercitiva, tá? Sendo ali responsável por imprimir no homem um conjunto de valores, comportamentos, regras e atitudes que vão ser ali indispensáveis para a coesão social. Coesão é a ligação social, ou seja, para que tenha uma harmonia social. Émile Durkheim diz que as instituições de ensino estão ali como organismos moralizantes da sociedade. O que é o organismo moralizante da sociedade? É aquele organismo que vai trazer para o homem, vai desenvolver no homem o quê? Valor, comportamento, regras e atitudes. E é por meio dessas regras, valores e atitudes que há a coesão, há uma boa convivência social entre as pessoas, tá? A educação teria, assim, o papel de garantir a manutenção de certos laços sociais na sociedade moderna através do desenvolvimento de 3 funções. Olha aí qual seria as funções, essas 3 funções aí da escola, tá? Como um organismo capaz de garantir a manutenção da sociedade. Quais as funções dela? Senso de disciplina. A escola estaria ali com a função de criar nesses indivíduos senso de disciplina, senso de pertencimento ao grupo. A pessoa ela precisava de se sentir participante daquele grupo, né? Sentimento até nacionalista. E da autonomia individual dos sujeitos. O que é a autonomia individual dos sujeitos? A responsabilidade que cada indivíduo tem como participante, né, como sujeito aí dentro da sociedade, tá? Entre os 3 principais fundadores da sociologia, Durkheim foi quem mais aprofundou os estudos acerca dos reais mecanismos de desenvolvimento educacional, tá? Mas a gente tem ali Karl Marx e Max Weber, que também incluíram a educação como ponto de reflexão das suas macro-teorias a respeito da sociedade, ok? Então não foi só Émile Durkheim, mas Émile Durkheim, ele é ali o fundador da sociologia da educação. Inclusive, né, quem aí for fazer, né, futuramente, muito em breve, aí, pedagogia, vai ter a disciplina de sociologia da educação e vai estudar muito sobre Émile Durkheim, tá?
Trouxe aqui para vocês um resumão da Revolução Industrial. Lógico que a Revolução Industrial tem muitas informações e aqui eu trouxe um resumo dos principais pontos, tá? A Revolução Industrial, como o próprio nome diz, é o advento aí da industrialização, vamos dizer assim, de ponta, né? As máquinas, elas foram, enfim, inventadas com um propósito ali de poupar o tempo do trabalho humano. Uma delas foi a máquina a vapor. Então, a partir da máquina a vapor, tem ali o início de uma grande revolução. A máquina a vapor, ela foi construída na Inglaterra, tá? Durante o século XVIII. Graças a essas máquinas, né? A produção de mercadorias ficou maior, porque uma pessoa, como que era feito, né? As pessoas, elas produziam artesanalmente, ou seja, o ser humano, né? O humano que produzia, sei lá, um sapato. Quanto tempo ele levava para produzir um sapato? Então, as máquinas, elas conseguiam produzir muito mais em menor tempo. Então, elas conseguiam produzir mais e os lucros acabavam crescendo também. Vários empresários nessa época começaram a investir nas indústrias. Com o avanço aí, né, desse lado industrial, as fábricas começaram a se espalhar pela Inglaterra, trazendo várias mudanças sociais, principalmente, né? Esse período aí é chamado pelos historiadores de Revolução Industrial, e ela começou na Inglaterra, tá? Principalmente aí como ponto de partida a máquina a vapor. Vários camponeses foram trabalhar nas fábricas e formaram uma nova classe social. Eles eram camponeses, tinham uma vida rural. Agora eles estão numa nova classe social e são chamados de os proletariados, tá? Eles vão, tá, trabalhar ali nas fábricas. O desenvolvimento industrial arruinou os artesãos, pois os produtos eram confeccionados com muito mais rapidez nas fábricas do que com uma pessoa, né? Que tem ali suas limitações. A máquina, ela produz sem ter pausas para comer, sem ter pausas para descansar. A valorização aí da ciência, da liberdade individual e da crença no progresso incentivaram o homem a inventar cada vez mais e mais máquinas, tá? A Revolução Industrial, ela trouxe riqueza para os burgueses, né? Quem aí tinham ali os donos das fábricas, de quem tinha ali o material para ser vendido, eles enriqueceram, né? Porém, os trabalhadores, eles viviam na miséria, porque trabalhavam horas e horas sem condições, né? De saúde, condições básicas de sobrevivência e recebiam muito pouco, tá? Muitas mulheres e crianças faziam um trabalho pesado e ganhavam menos ainda. Menos do que os homens. A jornada de trabalho, nessa época, variava de 14 a 16 horas diárias para as mulheres. E de 10 a 12 horas diárias por dia, né? Para as crianças. Ou seja, era um trabalho muito pesado. A educação aqui passava longe dessas crianças, né? Hoje nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Aqui no Brasil, né? A Constituição brasileira falando sobre o direito e a garantia da educação nacional. Imagina só essas crianças, nessa época não tinham ali o direito à educação, elas só trabalhavam. Enquanto isso, os burgueses se reuniam em grandes festas para comemorar os lucros. Os trabalhadores chegavam à conclusão que teriam que começar a lutar pelos seus direitos, tá? E aí, nós temos outra revolução aí, que seria a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela ocorreu no ano de 1789, tá? É o evento que, segundo alguns autores, inaugura a chamada Idade Contemporânea, tá? Os historiadores do século XIX, que fizeram a linha divisória da história, imputaram a este acontecimento o caráter de marco divisor entre a Idade Moderna, tá? E a Idade Contemporânea, por conta da radicalização política que caracterizou. Nós temos, inclusive, essa imagem aqui acima, né, que eu trouxe, que é ali uma imagem que faz referência à Revolução Francesa. Em 14 de julho de 1789, a massa de populares tomou a Bastilha. A Bastilha, né, que é uma prisão, era um símbolo do antigo regime. E em 4 de agosto, a Assembleia Nacional instituiu uma série de decretos que, dentre outras coisas,
cortava os privilégios da nobreza com a isenção de impostos e monopólios sobre terras cultiváveis. A Assembleia instituiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que reivindicava a condição de cidadão aos franceses e aos mais e não mais súditos do rei. Então, olha só, as pessoas elas reivindicavam para que elas pudessem ser consideradas homens, cidadãos, né? Porque antes elas eram consideradas apenas súditos do rei. A Revolução Francesa, ela veio ali como uma forma de uma revolução, uma revolta, né? Porque a sociedade, ela estava ali padecendo, enquanto uma pequena parte ali vivia de impostos sendo cobrados por esse povo, né? Pela miséria. Sociologia e filosofia da educação, dentro da nossa apostila, tá, gente? No currículo das escolas normais, consideramos de maior importância o entrosamento entre a sociologia e a filosofia da educação, porque são disciplinas que andam juntos, tá? Pois sem ele, todo o programa corre o risco de ficar prejudicado. Nunca será demais acentuar que não existem entre estas disciplinas fronteiras rígidas, né? Por vezes a gente vai perceber ali traços da sociologia na filosofia e vice-versa. Particularmente ali quando a gente fala sobre o campo da educação. Já vai ficando para trás, na história do pensamento social, a crença de que é impossível ou que é possível estudar os fatos separados dos valores, embora seja uma preocupação permanente do sociólogo a objetividade, isto é, a análise e a interpretação dos fatos, baseado tanto quanto possível nos dados concretos obtidos através dos métodos de análise sociológica e desligado dos conteúdos de valor que os envolvem. Cabe à filosofia estabelecer quais os fins a que se propõe a educação e quais os valores a cujo serviço a obra educativa deve ser colocada. É a ela que cabe também uma reflexão sobre estes próprios valores, distinguindo quais deles são permanentes e devem ser preservados pela própria essência do humanismo, e quais os que estão mais diretamente ligados a um determinado período histórico e são, por isso mesmo, passíveis de reexame, à medida que a realidade se altera em seus aspectos fundamentais. Aí dentro da nossa apostila, a gente tem aqui o exemplo 1, tá? Esse exemplo 1 vai trazer assim, ó. No primeiro caso, todo o processo educacional consciente ou não, ou seja, aquilo que você faz de modo consciente ou aquilo que você faz de maneira inconsciente, de maneira voluntária ou de maneira involuntária, defende o princípio de que se deve desenvolver nas jovens gerações os sentimentos de lealdade e solidariedade ao grupo, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana. No segundo caso, podemos lembrar como exemplo típico de um valor que nem sempre tem sido considerado como tal, o que se atribui à educação como um vínculo de ascensão e promoção social. Ou seja, de um lado nós temos ali a educação sendo vista como um local onde a gente passa para gerações posteriores a lealdade, a solidariedade de viver em grupo, né, o sentimento nacionalista. E por outro lado, muitos vão dizer que a escola é um local de promoção social, ou seja, você vai estudar para você ser uma pessoa melhor, mais bem-sucedida dentro da sociedade, tá? Tal atitude da filosofia contemporânea está em grande medida ligada à sociedade industrial, tá? A sociedade industrial que traz esse sentido de promoção social, né? Estudar para ganhar mais, né? Se instruir para ganhar mais, que se assenta sobre o princípio de avanço progressivo e ininterrupto da ciência e da tecnologia, ambas colocadas com alfa e ômega da educação. A sociologia da educação, ela vai buscar lá na filosofia os valores a partir dos quais se elabora a teoria da educação e volta a ela sempre que se torna necessário entender como se integram na sociedade concreta os fins de educação e os meios de que se lança a mão para atingi-los, tá? Sem esse embasamento filosófico, né, que a gente viu que filosofia é o amor aos estudos, é estudo de qualquer coisa, né? O próprio conhecimento sociológico, por mais amplo e profundo que seja, se ergue sobre o vácuo, recai na erudição, ficando sem função social, sem razão de ser efetiva.
A filosofia, ela vai fornecer o ponto de partida e de chegada para o conhecimento humano, porque a filosofia é a arte ali de amar o estudo, amar a aprender, né? E se você não ama aprender, você não vai conseguir fornecer os conceitos capazes de te ajudar a responder as perguntas, né? E as perguntas chaves, né, são, para toda atividade do campo de conhecimento, é fazer as seguintes perguntas, a saber, para quê, por quê e como. Então, tanto a sociologia quanto a filosofia vão fazer essas seguintes perguntas. Para quê? Por quê? Como? Tá? E aqui a gente termina o nosso primeiro bloco da aula de sociologia. Nós lemos aqui a primeira parte da nossa aula. Não deixe de realizar todas as atividades, tá? E teremos o próximo vídeo, que vai ser o vídeo de explicação, tá? Dos nossos trabalhos referente aí à conclusão do módulo de Sociologia e Filosofia da Educação. Não deixe de assinar o seu nome completo na lista de presença, tá? Qualquer dúvida, estou aqui online, tá? Na plataforma para ajudar vocês.